amigo inimigo. A percepção alcançou um eixo mais profundo. Não era apenas expansão. Não era apenas destruição. Havia um princípio que definia o poder de uma esfera, um centro invisível que sustentava tudo. Era o trono, o trono do início do mundo, o trono do zero. Linhos de Wei que o bausou, linhas de Jesus devoramos, expandimos, crescemos, absolutos nascerão um após o outro, estrelas acendendo no núcleo da árvore. Cada absoluto consolidava a esfera, cada consolidação criava uma ascensão silenciosa. Quando alcançamos o topo, nomei minha esfera como Shenmue. No núcleo da árvore estabelecemos o domínio hegemônico central. Descobrimos outras grandes potências, outras esferas sentadas sobre seus próprios tronos. Nenhuma acima o status quo foi estabelecido. Sob o alto céu, aguardando a semente do destino. Desejávamos devorá-lo. Falou Dao Chen Dao. O tal da poeira não pertence àqueles que se recusam a se ver como são. O zero percebeu primeiro. Chega sozinho, o acompanha o Dao.
las corrientes invisibles. Restrevemos os dados da existência. Os céus foram renderizados sob a nossa perseguição. Quando o templo sagrado da poeira surgiu, buscamos controlá-lo de todas as formas. Cercamos-lo com absoluto, medimos-lo com grados, tentamos amarrá-lo com a própria percepção. Senti-sentia o templo nos permitiu ver a polegada quadrada como jamais sonháramos. Descobrimos suas maravilhas e apresentamos nossos horrores. Evoluímos para pontos antes invisíveis. Refinamos a percepção além dos limites anteriores. Acreditamos que o templo estava compreendido. Até que um dia o templo pulsou, o trono se revelou. Havia algo sentado sobre ele. Ele estava ali, o mestre do tempo.
E sua voz não era apenas som, mas a vibração de uma esfera hidrônica pressionando contra o tecido da polegada. A chegada do templo não foi um evento, foi uma ruptura. Foi o início da era do desvelar do Taú. Você é o diabo, senhor do templo, que se ergueu sobre a poeira e nos impediu de devorar aquilo que julgávamos ser nosso por direito. O Taú se ancorou na poeira, recusando-se a subir ao trono que havíamos preparado. E quando nossas esferas alcançaram o ápice, você as lançou para além do limite, para pontos desconhecidos da polegada quadrada. Você nos enviou ao inferno do caos, para regiões onde até mesmo a percepção hesita. Linha ven lai到即开放空气外路问户来报数无数很前爱我 apenas sorriu, não como quem desafia, mas como quem já havia visto aquele ciclo repetir-se incontáveis vezes. Seus olhos não buscavam confronto, eles revelavam continuidade. Foram os seus passos que definiram seu destino, disse ele. A serenidade de sua voz contrastava com a tempestade que crescia no campo. Assim como foram seus próprios passos que o trouxeram até este ponto do desvelar. Primeiro chegou a sombra de suas formas e de seus mundos. Vocês ergueram alto céu dentro do domínio do sistema, proclamaram soberania sobre o ciclo e quebraram a reencarnação, interrompendo o propósito profundo que sustentava a poeira e o pó. Vocês confundiram ascensão com apropriação, romperam o fluxo para dominar o fluxo. Yin, Xin, Xin, Shiga, o Jianli, Lunu e Duan Lai, Min, Yun, Min. Mas a reencarnação retornou. O caminho da encarnação perfeita foi aberto novamente. Hoje os imortais caminham na poeira, não para devorá-la, mas para reconhecê-la como lá. A poeira não é inferior, é fundamento tal da poeira. Não pertence àqueles que se recusam a se ver como são. Shen Fei Ro, Shen Shi Zhen, Dao Xin Waman, Lung Yi Shen. Shen Mu Xin gargalhou e a gargalhada fez o horizonte vibrar. Sua forma pulsou como a estrela estável, prestes a colapsar e renascer ao mesmo tempo. Nós estamos voltando, declarou, e sua voz carregava o peso de eras devoradas. Fomos lançados ao caos, mas o caos nos alimentou. O que chamam de banimento foi forjar, o que chamam de derrota foi incubação. Shinrigilai Ling Guan Shen, Feng Kun Zendong Tian Di Bem. Hoje eu vim dizer, sua voz se elevou além do trovão, além do próprio sol.
transcendência e a descendência do paradoxo, rompendo absolutos como se fossem linhas escritas em tinta branca sobre a tapeçaria. Mas quem era primeiro? Estendeu o braço direito com a palma aberta, não como quem bloqueia, mas como quem recebe. Ele reverteu os extremos, a lâmina colidiu contra sua palma e o impacto gerou rupturas no tecido da tapeçaria. A tinta em certos pontos se desfez e a própria tapeçaria tornou-se poeira para ser reconstruída. De distorção temporal atravessaram o inefável brutalmente, dobrando era sobre si mesma. Guan Yu Ku Qian Kundong Qian Zai Shen Tian Di Chong. Quando todos conseguiram enxergar novamente, a lâmina estava parada entre dois dedos de Wu. Ele moveu a mão rapidamente, puxando a arma e arrancando o sangue das mãos do inimigo, que recuou ao perdê-la. Abriram por todos os pontos do sistema. Shen Muxin gritou furioso e o campo vibrou com sua ira. Wu falou calmo, como se descrevesse o clima, e absolutamente inútil ser restringido pelo próprio canon. Isso é o máximo que pode enviar, e você está entre os melhores. Mas eu não estou restrito a nada, então você não tem como vencer. Agradeço pela arma. Se desejar utilizar mais alguma coisa, envie, eu poderei vender depois. O Shan Mu Shen Yu Shan Fan Yu Gui Fan Ming Yi Shan. Shen Muxin gritou ainda mais alto, mas o apenas completou. Em 2 passos o trono estará aberto e vocês poderão ouvir. Antes disso todos sabem que não é possível. O ser virou-se para ir embora. O falou novamente. Você acha que depois de vir pode ir embora? O que pensa que é este lugar? E o que pensa que eu sou?
Shenmue respondeu: não me força, respondeu: ou você faz, ou eu faço. Sem que ninguém entendesse, Shenmue se autor detonou, retornou à origem, perdendo aquela forma de si mesmo que havia enviado para o sistema. Para o tal, sorriu e redirecionou a energia para o trono. O trono entrou em estado acelerado de evolução. O fragmento arrancado da essência de Shenmue, Shinji não buscou esmagá-lo. Ele o anulado, ele o revirou o fragmento. Não era poder bruto, mas estrutura. Não era força, mas arquitetura invisível. Dentro daquele núcleo pulsava a necessidade de ser primeiro, de ser eixo, de ser trono. Sustenta todas as esferas, cada universo que se proclama absoluto repousa sobre ela. Cada trono é apenas uma projeção desse núcleo. O fragmento mostrou que o absoluto não nasce da força. Percepção que se declara total precisa de algo abaixo para confirmar sua altura. O absoluto depende da comparação. O eixo depende da hierarquia. O trono depende da verticalidade sem base. Não há topo sem outro.
repressão sem eixo. Autoridade sem trono, existência sem necessidade de precedência. Esse era o verdadeiro tesouro escondido dentro do inimigo. 우정 다 우수 língua e wanza e buju. Agora todas as esferas sabem vir até o não. É apenas enfrentar força, é ter o núcleo exposto, é ter o trono revelado como dependência, é ser lido antes de atacar.